Vamos abrir a palavra de Deus no livro que é considerado o princípio, livro de Gênesis. Gênesis, capítulo 17. Gênesis capítulo 17, do versículo de 1 a 8, nos fala sobre duas coisas: sobre uma ordem de Deus e a promessa de Deus. Mas nós iremos falar apenas a ordem de Deus para a humanidade, que se encontra apenas no versículo 1. Gênesis capítulo 17, versículo 1. Assim nos diz a palavra do Senhor: Quando atingiu Abrão a idade de 99 anos, apareceu-lhe o Senhor e disse: Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Anda na minha presença e sê perfeito. Eu sou um Deus Todo-Poderoso. Anda na minha presença e sê perfeito. Feche os seus olhos. Senhor, fala aos nossos corações, Senhor. Nós queremos ouvir a Tua voz. Queremos aprender, Senhor, o que é andar na Tua presença, Senhor, e o que é ser perfeito diante dos Teus olhos. Fala tremendamente nesta manhã. Nós te agradecemos, Pai, no nome santo de Jesus. Amém. O tema que nós vamos falar nesta manhã é viver segundo o coração de Deus. Mas o que me chamou a atenção é que essa foi uma ordem. Deus aparece para Abrão com a idade de 99 anos e se identifica para ele de uma forma tremenda. Ele diz: Eu sou o Deus Todo-Poderoso. E logo em seguida ele transmite duas ordens para o servo Abrão, que é: anda na minha presença e ser perfeito. Anda na minha presença é até fácil da gente entender hoje, mas a coisa começa a ficar difícil quando ele diz ser perfeito. Abraão, a história dele anda na minha presença, eu fico assim meio... Será que Adão não andava na presença? Lá no capítulo 12, nós fala que ele falou com Abrão: sai da sua parentela e vai para uma terra que eu te mostrarei. Será que ele não estava andando na presença de Deus? E a coisa fica mais feia que quando ele complementa isso, ele diz: anda na minha presença, Abrão, e ser perfeito. Aí eu fiquei meio ressabiado. Muitos anos estudando sobre isso aqui, o que é ser perfeito diante de Deus? Qual é o conceito de perfeição? O conceito divino sobre perfeição é bem diferente do conceito humano. Porque aos olhos do mundo, o que é ser perfeito? Perfeito é aquele que não erra. Perfeito é aquela pessoa que não erra. Mas espera aí, veio uma outra pergunta: qual é o ser humano que não erra? Tá, então nós vamos transportar lá para os heróis da fé. E com relação aos heróis da fé, qual o herói da fé que não errou? Abraão, Isaac, Jacó, eles eram perfeitos? Davi, Moisés, será que no decorrer da vida deles eles não erraram? Mesmo sendo usado grandiosamente por Deus, não existiu, queridos, nenhum ser humano perfeito. E como Deus exige uma perfeição de quem naturalmente é imperfeito?
Abraão, anda na minha presença, ser perfeito. Será que Deus cobraria da criatura algo impossível? Mas o que vem a ser perfeito diante de Deus? É claro que Deus não cobraria de uma criatura imperfeita ser perfeito. Nesse caso, que tipo de perfeição Deus estava falando aqui para Abraão, e está falando que hoje nós devemos ser perfeitos e andar na presença dele? Que tipo de perfeição ele exige de nós? Mas o fato é tão fácil da gente entender, é que quando nós andamos na presença dele, nós estamos andando na luz, porque ele é a luz. E não há como não enxergar os perigos e evitá-lo se nós andarmos na luz, como ele na luz está. Porque não há como ver os próprios erros e não corrigi-los. Se você está caminhando e vê um buraco cheio de lama, você comprou um sapato novinho, vai para um casamento, você vai pisar na lama? Você está vendo ali, se você pisar, você vai cometer um maior erro da sua vida. Você vai chegar lá todo lambuzado. E você vai pisar? Então não tem como você enxergar o seu próprio erro e não tentar corrigi-los. Não é como andar com ele e continuar uma vida de meio de mentiras, mau caráter, corrupto, adúltero, traiçoeiro, perverso, simulado. Não tem como você andar na luz e continuar com essas qualidades, que não é uma qualidade de que uma pessoa que está andando na luz, como ele na luz é. E não há como andar na luz e continuar praticando essas injustiças. Mas cada um tem seu jeito de ser, tá certo, ninguém é igual ao outro, mas diante disso, falhas serão cometidas, erros serão feitos, e fazemos até coisas que nós não gostaríamos de fazer, e isso nós fazemos. O apóstolo Paulo, ele mesmo disse: o que eu precisava de fazer eu não faço, mas eu só faço aquilo que não é para fazer. Mas Deus aqui, apenas nesse versículo, ele nos convida, assim como convidou Abraão, para andar na sua presença e permitir que os planos de Deus e as promessas de Deus e a vontade de Deus se realizem em nossa vida. E mais, que precisamos entender o que significa, o que é andar na presença de Deus, o que é ter a presença de Deus na nossa vida diária. Isso é andar na presença de Deus. Aqui Deus revela para Abraão qual é o caminho da perfeição. E a palavra de Deus nos diz que todo aquele que crê na palavra está buscando conhecer a Deus cada vez mais, né? Oséias 6,3, conheçamos e prossigamos em conhecer. Quando nós temos sede e vontade de conhecer cada vez mais Deus, essa promessa, ela também recebe essa verdade na nossa vida. Nós temos essa mesma oportunidade, e Deus está nos mostrando aqui que a perfeição está justamente no fato de você andar na presença de Deus. Anda na minha presença e ser perfeito, é uma consequência. Anda na minha presença e ser perfeito, porque ninguém consegue esconder de Deus, ninguém consegue fugir da presença de Deus. Por mais que ele tente, Deus está em toda parte. Uma coisa que nós precisamos entender, que quem anda por um caminho. Quem anda por um caminho. E veja, quando eu saí da minha casa e vim aqui hoje, ouvir a palavra de Deus, eu andei por um caminho. Todos nós andamos por um caminho diferente, porque todos nós não somos iguais, somos diferentes e moramos em lugares diferentes, mas nós andamos um caminho para chegar até aqui. E quem anda na presença de Deus, querido, anda justamente no caminho de Deus.
Quem anda na presença de Deus anda justamente no caminho de Deus. Vejamos, já havia passado 24 anos desde que Deus chamara Abraão para sair lá da sua parentela, da casa do seu pai, e falou com ele para ele ir para um lugar onde é que Deus havia de mostrar para ele. E o que aconteceu com ele? Ele simplesmente foi, obedeceu, não questionou com Deus aonde, que lugar é esse, ele apenas obedeceu. Por isso que o nome dele está lá no capítulo 11 de Hebreus como heróis da fé, porque ele obedeceu ao Senhor, saiu da parentela e foi. Durante esses anos, nada mais, nada menos, Abraão, ele foi um verdadeiro aprendiz na escola da fé. E nessa escalada da fé, ele passou por vários momentos. Estava se aproximando o tempo em que Deus haveria de herdar a promessa que fez a ele. Ele começou a fazer essa promessa lá do capítulo 12. E ele conclui essa promessa aqui logo no capítulo 17. Ele fez uma promessa, Deus fez uma promessa e queria cumprir uma promessa de aliança com ele. O nome de Abrão significa um pai excelente, mas Abraão é um pai de grande nação, seria muitos filhos. Por isso que Deus mudou o nome dele de Abrão, de ser um pai excelente, para Abraão, um pai de grande nação, muitos filhos seriam a descendência dele. E visto isso, o Senhor apresentou a ele de uma forma tão simples aqui nesse versículo 1: eu sou o Deus Todo-Poderoso, e dá logo uma ordem para ele: anda na minha presença e ser perfeito. Eu sou o Deus Todo-Poderoso. A conexão em que se encontra essa expressão nos ajuda a entender realmente o que ela significa. Deus vem para ele e se revela como: eu sou o Deus Todo-Poderoso. Você lembra quando Moisés, me recordei isso agora, lembra lá no Moisés quando ele perguntou: Senhor, mas se o faraó perguntar quem é o meu Deus, o que eu vou responder para ele? Diga para ele: eu sou. Eu sou. Diga para ele que o eu sou mandou te dizer isso. E aqui ele fala: eu sou. Lembra que está aqui o Deus e não um Deus. Eu sou o Deus. E vem recheado de tudo aquilo que ele é: todo poderoso. Posso todas as coisas. Eu sou um Deus todo poderoso. A fé que Abraão possuía já passaram por uma provação muito grande. Estava prestes a obter um dos seus maiores triunfos, que é uma promessa que Deus fez na vida dele. A fé de Abraão se transformaria em uma visão real do nascimento do filho da promessa, Isaque. Não é Ismael não, Isaque. Isaque é o filho da promessa. E Deus convidou aqui Abraão mais do que nunca, para que Abraão entendesse de uma vez por todas e nunca esquecesse de que ele é um Deus onipotente, um Deus todo-poderoso. Todas as coisas é possível para mim, e descansa nas minhas promessas, na minha palavra. Essa forma que Deus apresentou para ele, um Deus todo-poderoso que pode todas as coisas são possíveis para ele, e principalmente para aqueles que creem, porque tudo está sob o seu controle. Todo o seu poder atua em favor justamente daqueles que confiam no Senhor. Por que Deus ia ter o poder só para ele? Não, Ele nos dá a oportunidade de, através do seu poder, derramar sobre a vida daqueles que creem a bênção do Senhor nas nossas vidas. Tudo
quanto o Senhor solicita do servo Abraão, está solicitando de nós hoje, é que nós sejamos perfeitos diante dele. Diante dele sejamos perfeitos, e para ser perfeitos nós temos que entregar todo o nosso coração e a sua inteira confiança. Nós devemos entregar totalmente a Deus, porque é isso que Ele quer de nós. O Deus Todo-Poderoso, com todo o seu poder, Ele entregou-se completamente a mim e a você, pelo fato de ter enviado o seu Filho unigênito para morrer na cruz do Calvário. Ele apostou em mim, apostou em você, e nos está dando uma oportunidade de, através de Jesus Cristo, nós andarmos na presença dEle e ser perfeito. O conhecimento e a fé do que Deus é, permanece como a raiz que deveriam ser, e acreditar nesse Deus Todo-Poderoso e sermos perfeitos assim como Ele é. Permanecer, ser perfeito, andar na minha presença. Assim conheço aquele cujo poder toma conta do céu e da terra. Eu conheço. Nós temos que cada vez mais buscar o Senhor e conhecer a Ele, que Ele tem o poder de todas as coisas no céu e na terra. E nós devemos perceber que a necessidade nossa é justamente de andar na sua presença e ser perfeito. Porque para fazer isso, nós temos que disponibilizar o nosso coração para Ele e entregar inteiramente nas mãos de Deus. Essa palavra inteiramente para Deus é a ideia fundamental da perfeição. Se nós entregarmos a nossa vida inteiramente para Deus, nós seremos perfeitos. Se nós andarmos na luz como na luz Ele está, nós seremos perfeitos. Porque se aparecer alguma sujeira, alguma mancha, algum pecado, será bem exposto diante de nós, e nós temos que tirá-lo para continuarmos sendo perfeitos, porque nós não somos perfeitos, mas diante da presença de Deus na nossa vida, nós seremos perfeitos. E o que é então essa palavra que Deus falou para Abraão? Anda na minha presença e ser perfeito. Nós temos que entender uma coisa: andar com Deus não é simplesmente geograficamente, em que você sai de um lugar e vai para o outro. Porque uma pessoa, por exemplo, que não possui perna, ela pode andar com Deus. Isso é lógico. Tudo que o Senhor deseja é que o homem ande com Ele, é que o homem esteja com Ele. E andar com Deus não é apenas uma oportunidade ou um desafio. Você está tendo a oportunidade de estar aqui na casa do Senhor. Isso não é andar com Deus. Não é um desafio que nós enfrentamos, que é andar com Deus. Andar com Deus é muito mais do que isso. É muito mais do que uma responsabilidade. Você é membro da igreja, você tem responsabilidade com a sua igreja. Isso não quer dizer que você está andando com Deus, porque andar com Deus não é isso. Andar com Deus não é uma responsabilidade ou até mesmo uma promessa. Mas veja só, eu aprendi uma coisa na minha vida, que na vida da gente tudo gira em torno daquilo que nós vamos escolher. É uma questão de escolha, e nós temos que escolher andar com Deus ou não. E andar com Deus nos requer uma coisa muito maior do que isso, porque a pessoa que anda com Deus, a primeira coisa que acontece na vida dela, os valores dela mudam. A pessoa que anda com Deus, ela não é mais a mesma pessoa. Depois que a pessoa começa a andar com Deus, ela não é mais a mesma pessoa como ela não pensa ela não tem o mesmo pensamento que ela pensava anteriormente. Ela simplesmente não usa mais os seus pensamentos, mas usa o pensamento de Cristo. Porque os valores dela mudam. Você olha para a pessoa e ela é uma pessoa diferente. Você percebe que algo mudou na vida dessa pessoa, porque ela optou em andar na presença de Deus.
A maneira de olhar não é mais a mesma. Os planos, os propósitos, não são os mesmos planos e propósitos quando você não estava olhando para Deus como deveriam olhar. Andar na presença de Deus. Andar na presença de Deus é um modo, é uma expressão de comportamento. Preste bem atenção numa coisa: a pessoa que anda na presença de Deus se torna totalmente diferente das outras pessoas. Lembra na igreja de Laodiceia, em que não havia diferença entre os membros daquela igreja e as pessoas em volta, que compartilhavam a amizade com a igreja de Laodiceia, eram a mesma coisa? Não tinha diferença. Isso aí, a Laodiceia não foi considerada uma igreja que andava nos caminhos do Senhor, porque a pessoa que anda no caminho de Deus, a vida dela muda, o conceito dela muda, os pensamentos dela mudam. Não sou eu, mas Cristo é que vive em mim. Isso que nós temos que entender, que aquele que anda com Deus se torna uma pessoa diferente, porque ele manifesta a própria vida do Senhor na sua vida e na sua história. Deus muda a sua história quando você começa a levar a Deus no propósito de andar fielmente na presença dEle. A sua história muda. Você lembra Jó? Jó achava que conhecia Deus. E no capítulo 42, antes do capítulo 42, quando ele começava a falar sobre Deus, falava conversando com Deus, e Deus chamou ele na responsabilidade, falou: Deus, Jó, você não conhece nada não, Jó, você não sabe nem o comprimento de um fio de cabelo, você não sabe a extensão do universo, você não estava lá na hora que foi criado o universo, na profundeza do mar você não conhece nada. Deus começou a falar para Jó quem Jó era, e Jó percebeu. No capítulo 42 ele falou no versículo 2: Senhor, tu sabes todas as coisas e nenhum dos seus planos pode ser frustrado. Agora eu sei quem é o Senhor. Antes eu achava que eu sabia quem era o Senhor. E quando você começa a entregar o seu coração na vida, diretamente na mão do Senhor, você começa a andar com Ele, e você começa a perceber quem é o Deus de verdade. E Ele quer que nós nos entreguemos totalmente na mão dEle, porque quem entrega a sua vida para Jesus, ela não muda de religião, ela não muda de religião, ela muda o caminho. Ela muda o caminho. Ela caminhava por um caminho da morte, e quando ela muda o seu modo de viver, o modo de agir, e permite Deus, foi o que Deus falou com Abraão: Abraão, você está disposto a largar tudo por amor de mim? Você está disposto a fazer a minha vontade? É isso que eu quero que você anda. Abraão era rico demais, gente, não precisava de mais nada não, a vida dele era tranquila. Mas Deus, quando ele atingiu 99 anos de idade, virou para ele e falou assim: está faltando algo nesse rapaz. E na humanidade precisa também, as nossas igrejas precisamos entender que não fique velho para você acordar para isso, porque os dias são maus, tá? Os dias estão passando rápido, está na hora da gente tomar uma postura diante do Senhor Jesus. Jó, ele tomou um jeito, uma postura, e Deus, o que fez com ele? Multiplicou a vida dele. Abraão, quando ele entregou nas mãos de Deus, Deus prosperou a vida dele. Está lá no versículo 2 até o versículo 8, as promessas de Deus na vida dele, que se cumpriram. Então, o caminho tem que ser mudado. A primeira coisa que muda de nós é o caminho. Quando temos a compreensão disso, tudo muda em nossas vidas. Quantas vezes, querida, nós andamos de um lado para o outro? Quantas vezes nós fazemos isso até mecanicamente, procurando solução para melhorar a nossa vida, achando que a nossa vida vai melhorar, e entra segunda e sai segunda, e nós continuamos a mesma coisa. Isso está errado. A gente não pode ser a mesma pessoa que nós fomos semana passada, porque renova. O Senhor renova a cada manhã. Ele diz que a cada manhã nós somos renovados pelo poder que há no nome dEle. Então a pessoa
Às vezes nós questionamos, fica questionando com Deus: Senhor, por que nada prospera na minha vida, nada dá certo, eu tento fazer isso, tento fazer aquilo e não conseguimos nada. Mas eu quero que você saiba de uma coisa, que é um processo, há um caminho que nós devemos prosseguir. 3 palavras eu vou dizer aqui que é muito importante. Primeiro, aquele que permanecer, obedecer e abraçar a vontade de Deus acima de qualquer coisa na sua vida. Sabe o que nos diz a palavra de Deus lá em Salmo 1, no verso 3? Será como a árvore plantada junto à corrente de água, no que no devido tempo, não é no seu tempo não, no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo o que ele faz será o quê? Bem sucedido, prosperará. Queridos, o processo de santidade, o processo de comunhão com o Senhor, de andar na presença de Deus, é um processo, é uma escala, a escala da fé. E Abraão, ele foi classificado nos heróis da fé, porque ele foi obediente, ele foi temente a Deus, ele sacrificou aquilo que era mais precioso na vida dele, 25 anos esperando a promessa. Ele entende o que é fé, entende o que é você entregar na mão de Deus, é saber que de Deus tem a solução, mesmo que no final, até o processo lá doe dentro de você, mas Deus tem a solução para todos os nossos, Ele tem o melhor para nós. O caminho dele é diferente do nosso, os pensamentos dele é diferente do nosso. Essa é a presença, é a grande bênção da redenção em Cristo Jesus, porque o véu se rasgou e o caminho para o verdadeiro santuário, a presença do Deus foi aberto diante dos nossos olhos. Nós temos acesso também até aos santos dos santos, através de obedecermos e andar na presença de Deus. E Ele é um Deus todo-poderoso, que ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos e o fez sentar junto com o Pai, porque a Bíblia nos fala que Ele obedeceu a Deus, se esvaziou-se de homem, se esvaziou-se de ser Deus, se colocou na posição de homem, e ali Ele fez tudo aquilo que o Pai queria que Ele fizesse. Jesus foi o único nascido de uma mulher perfeito, mas perfeito não porque Ele era homem, porque Ele é Deus. Nós temos que entender isso. Não tem nenhum perfeito, somente. E Ele vem apresentar aqui para nós como: eu sou um Deus todo-poderoso, anda na minha presença e ser perfeito. Mas isso aí foi uma ordem, foi uma coisa que Ele falou para Abraão, não foi para nós não. Moisés a transmitiu a todo o povo essa mesma ordem, quando ele falou assim: perfeito serás com o Senhor teu Deus. Falou: perfeito serás com o Senhor teu Deus. Essa ordem é para todos nós, para todos os filhos de Deus, para todos os filhos de Israel, para todo aquele que crê no Senhor Jesus. Perfeição é que Deus exige de nós, nós sejamos perfeitos. Esse mandamento pertence também a todos nós. E não pense que antes de obedecer é necessário primeiro entender e definir o que significa a palavra perfeição. Isso não aconteceu com Abraão. Abraão, quando Deus falou com ele: sai da tua parentela, ele foi, ele não quis nem saber. Por que Deus está falando que eu tenho que ser perfeito? Andar na presença, até que eu andar na presença. Mas ser perfeito? Eu não sou santo, eu não sou perfeito. Como é que Ele quer que eu seja perfeito? Ele não questionou com Deus, ele simplesmente lhe obedeceu. Ele foi e obedeceu a palavra do Senhor. E Abraão partiu sem saber para onde ia, e serve de lição para nós prosseguir em frente. Você lembra o que aconteceu com o povo lá no Egito? Saiu, Moisés conduziu o povo, chegou no mar. O que aconteceu? O povo questionou: poxa, você tirou de nós lá no maná, no bem bom, para morrer aqui? O exército atrás de nós aí querendo. E o que o Senhor falou para o povo? Diga ao povo que marche.
diga ao povo que marche. E esse povo que vocês estão vendo aí, o Faraó e toda essa comitiva, nunca mais vocês o verão. E isso vocês vão testemunhar na geração futura de vocês, o grande livramento que eu tenho guardado para vocês. Deus nos tem mostrado uma terra prometida, que já está preparada desde a fundação do mundo. O que nos diz a palavra de Deus lá em João capítulo 14? Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não fora, não vou-lhe teria dito, mas eu vou preparar-vos lugar. E quando eu for chegar lá, vos preparar esse lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo. Olha o desejo de Jesus, porque aonde eu estiver, vocês estarão comigo. Olha a promessa. Olha a promessa grandiosa. E eu pude perceber que dois versículos da palavra de Deus em Efésios, capítulo 5, 15, 16, que nos diz: portanto, vede prudentemente como andais, não como necios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Está difícil. Temos que tomar cuidado, temos que andar na presença dEle e sermos perfeitos diante dos olhos do Senhor. Nós vimos aqui no Velho Testamento, no próprio livro de Gênesis, que Deus, quando Ele criou o homem, Ele criou um homem com um propósito. E o propósito de Deus foi caminhar com o homem. Ele caminhava na virada do dia lá no Jardim do Éden. Caminhava com o homem, mas chegou um momento em que Adão decidiu afastar-se da presença de Deus. Houve um momento em que Adão afrontou a Deus. A criatura afronta o Criador. O homem resolve caminhar sozinho. Eu não preciso mais de Deus. Isso tomou conta no coração de Adão. Não preciso mais de Deus, vou caminhar sozinho. Eu quero saber o que é o bem, o que é o mal. Eu não preciso de Deus. Esse foi o que o Adão fez lá no Jardim do Éden. Estava numa maior tranquilidade, andando com Deus, vivendo com Deus, caminhando com Deus. Ele vai, por uma opção, prefere sair da presença de Deus. Queridos, andar no caminho do Senhor é algo muito diferente. É um andar humilde, andar na dependência, andar segundo o coração de Deus, andar fazendo a vontade de Deus, porque essa é a vontade de Deus. O desejo do Senhor é que nós não saiamos na presença dEle. Você está disposto a servi-lo? Olha o que nos diz aqui em Efésios também 4, 17, 23, 24. Portanto, isso digo, que no Senhor testifico, que não mais andeis como também os gentios na vaidade dos vossos pensamentos, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais de um novo homem, criado segundo Deus, em justiça, retidão, no procedimento da verdade. Deus nos chama justamente para isso, para caminhar com Ele. Eu quero concluir dizendo, aqui mesmo no livro de João, capítulo 14, versículo 6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ele é o verdadeiro caminho. Nós temos que andar no mesmo lugar onde Cristo andou. É interessante que quando Cristo esteve aqui, Jesus deu o maior exemplo de humildade, porque Ele escolheu andar de modo humilde e não tinha ninguém superior a Ele, mas mesmo assim Ele se humilhou e andou como uma pessoa humilde. Esse é o exemplo que nós devemos seguir, andar no bom caminho de Cristo. Você está disposto a
andar na presença de Deus? Está disposto a ser perfeito? Está disposto a viver uma vida de comunhão comigo? E ser obediente a mim em tudo na sua vida? É isso que o Eu Todo-Poderoso, o nosso Deus, falou para Abraão. Você está disposto a largar tudo por amor de mim? Seja obediente a mim e viva uma vida como eu quero que você viva. Você está disposto a tomar uma posição diante do Senhor? Os dias são maus. Anda na minha presença e ser perfeito. Igreja, a vinda do Senhor está próxima. E esses que vestiram de brancos são esses que escolheram servir ao Senhor. Que Deus abençoe com a sua palavra no nosso coração. Amém? Feche os seus olhos. Vamos orar a Deus. Senhor Deus, estamos diante da Tua presença. Senhor, eu sei que precisamos melhorar muito, Senhor. E a oportunidade aqui nos foi dada, Senhor. Porque se andarmos na luz como na luz o Senhor é e está, nós não andaremos tropeçando nos nossos próprios delitos e pecados. Porque a Tua luz nos mostra, Senhor. E nós devemos a cada dia nos corrigir cada vez mais. Procurar andar no Teu caminho, fazer a Tua vontade, estar disposto a seguir ao Senhor. Pai, ensina, Senhor, nesses dias tão difíceis, a caminhar mais e mais contigo. Ajude-nos, Senhor, a procurar viver uma vida íntegra diante do Senhor. Viver uma vida, Senhor, de seguir os Teus passos, assim como Jesus, Senhor, foi obediente a Ti e Ele sentou no trono junto com o Pai. Através de Jesus, Pai, nós queremos pedir que o Senhor venha nos abençoar e venha nos guiar nos Teus caminhos retos, para que nós possamos esperar grandiosamente a chegada de Jesus, para irmos junto sentar no trono do Teu Filho. Muito obrigado por tudo e nós Te agradecemos por essa palavra que o Senhor levou aos nossos corações. Em nome de Jesus. Amém.